Podcast Cepal. Podcast Cepal. O podcast dedicado à liderança evangélica de língua portuguesa. Muito bem-vindos ao Podcast Cepal. Estamos aqui no Aquário de Ideias do 43º Encontro Cepal. Eu sou o Paulinho. Estou aqui na companhia de Rodolfo do Team Street Brasil. É isso aí, estamos aí mais um podcast, uma alegria estar participando aqui. A gente está tendo experiência muito bacana, boas conversas e só gente boa conversando com a gente aqui, né? Só gente boa, quer dizer assim, a gente não sabe se todos que vão passar são, né? A gente vai descobrindo conforme... Espero ser um deles, né? Conforme o programa vai rolando. E hoje nós estamos aqui com Paulo Humaitá. Olá, gente. A gente precisa achar um apelido pra ele, porque Paulinho já tem na Cepal, PH já tem na Cepal, agora a gente precisa achar... Não, foi a primeira coisa que o Paulinho me falou, né? Ó, seja bem-vindo e eu sou o único Paulinho da Cepal. Não vai querer roubar meu espaço. Foi pior. Sem concorrência, já entendeu, né? Foi pior, eu falei, na Cepal só tem lugar pra um Paulinho. Ele ficou com uma cara assim. Tudo bem, né? Eu tô falando tô sério. chegando agora. Muito bom. Paulo, você tá na Cepal e tá trazendo um conceito diferente pro que a Cepal já tem trabalhado nos últimos anos. Apesar de já ter namorado com a ideia há algum tempo, você vem pra representar esse conceito, que assim, a gente tá aprendendo o que é, mas ele já falou que não usa mais esse termo, que é o Business as Mission, o BAM. Desenvolvimento aí. Isso, no Brasil é um termo novo, né? Chegou aqui há pouco tempo, nos últimos anos só, mas globalmente isso já vem algumas décadas acontecendo, onde basicamente se faz missões através de negócios, né? Principalmente em países mais fechados, onde é difícil acesso, difícil visto para missionários, é difícil a permanência no país. Então, negócios têm tido uma tarefa cada vez mais abrangente no contexto missionário global, né? Quanto ao termo Business as Mission, é um termo que foi difundido muito por Lausanne, né? Eles têm papers, têm documentos sobre isso. É um termo que foi criado pelo Matt Tunnehag, que é um dos idealizadores de Lausanne também. E cada vez mais surgem termos novos, né? Então, o ser humano sabe como que é. Ele gosta de definir. Fim aí. Ele nunca gosta da definição do outro. É impressionante, assim. Aí sai movimentos, tem uma que coisa dar uma melhoradinha sempre, né? Então tem vários movimentos hoje, assim. Mas por que você não gosta, particularmente, do Business as Mission? Desculpa, eu podia falar que você não gosta? Era segredo. Qual que é essa melhoradinha aí? Você me entregou agora, hein, Paulinho? Qual que é? Pra mim não tem um certo e um errado, né? O que acontece com o Business as Mission, né? Porque com o termo, hoje tem fundos de investimento, investidores, né? Para você alavancar recursos para uma empresa. Já que é uma empresa, ela vai ter retorno. Então, muitos investidores não gostam do termo missions, né? Porque relaciona algo com missões e isso pode dificultar restringir tanto a ética como a política dos países. Restringe um pouco. Então, tem essa restrição aí. E o que você prefere no lugar de missions para apresentar para os investidores? Olha, isso é uma boa pergunta. Ainda não tenho uma conclusão nesse sentido. A OMF, que é uma das principais agências do mundo, ela usa Missional Business. Mission of? Ela usa... Não, desculpa, eu não entendi a palavra do meio. Missional Missional. Business. Missional Business. Mas Usa tem o missional mission business. na palavra também. Tem também. Tem uma outra organização que usa Business for Blessing. Business for Negócios para abençoar. Ou Business for Transformation. Business for Transformation, que é derivado já dentro do BEM. Então tem toda essa complexidade aí acontecendo, que de certa forma, ruim, né? Porque você tem muitos termos e às vezes confunde bastante. Aí você não sabe nem o que você é mais, né? Aí você não sabe o que você é mais, aí você vai explicar para o missionário, vai explicar para o pastor da igreja, para o empresário, e fala, cada um mas é um que esse termo monte diferente. de Vários nomes, uma coisa só. Mas o mais importante de tudo isso, Paulinho e Rodolfo, é que Deus tem levantado, Deus tem chamado empreendedores do mundo todo, de vários lugares do mundo, para entrarem na grande comissão também. Eu entendo que por muitos anos a igreja viu o empresário como uma fonte de recurso, né? Como um doador. Falou, ó, o pastor pode pregar sobre missões, o jovem pode ir para o campo, a senhora lá pode atuar na intercessão e o empresário é o doador. Você pode participar da missão como doador. E isso foi a realidade dos empresários. De certa forma, a gente teve uma invejinha assim, né? Vou ganhar muito dinheiro e vou fazer parte de missões mesmo assim, né? Só doando, né? Então, Business as Mission ou negócio através de missões, ou missões através de negócios, é uma oportunidade também para o empresário se envolver mais na missão, na prática, né? No campo. Pra gente entender um pouco assim, essa abrangência. Eu sou um profissional e eu quero entrar
num país para fazer missões, mas eu vou como profissional. Mas eu vou lá para trabalhar numa empresa que já existe, aí vou desenvolver o meu ministério. E aí eu tenho o empreendedor, cria os negócios em determinados países, para que através desses negócios também o evangelho chegue. Tem uma diferença entre esses dois? Primeiro não é o ban. Não, primeiro é o tent maker, né? O fazedor de tenda. Que a gente fala que é o job taker. Então ele tem um emprego por alguém, né? Seja uma empresa gerenciada por princípios cristãos ou não, qualquer outra empresa do país. O job maker, que seria um empresário que estabelece um negócio nesse outro país, é esse modelo novo aqui no Brasil, né? Que a gente tem dificuldade, inclusive, de encontrar modelos positivos, né? Casos de sucesso de empreendedores brasileiros que estão com as suas empresas de forma intencional e estratégica no campo. Mas não são só em países fechados. Não. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser até no Brasil. Pode ser até no Brasil. Como que funcionaria isso no Brasil? Como que a gente encara? No Brasil a gente tem alguns projetos, principalmente com relação ao resgate e inclusão social de refugiados sírios, né? Então, o que a gente chama de empregabilidade intencional, que é uma estratégia, vamos dizer, seria o nome da estratégia missionária para uma empresa local. Quanto termo complicado. É muito termo, Tem um MBA só de nomes, assim. Precisamos elaborar um curso desse aí. E, então, tem muitas pessoas com dificuldade de encontrar empregos e que são de grupos não alcançados, né? Então, você pegar aquela lista dos 7 grupos não alcançados no Brasil, do Ronaldo Lidório e de vários estudiosos, a gente vê lá a comunidade surda, com 1% da população surda de milhões que se declaram crentes em Cristo Jesus. Hoje tem uma ideia muito bacana no Canadá, por exemplo, tem um restaurante que de um indiano que ele contratou surdos para ser os garçons. Imagina você com a sua esposa lá, você pega um menu e tá toda os sinais, né, linguagem de sinais, como pedir um refrigerante ou uma comida, você tem uma experiência diferente. E você dá a oportunidade de estar próximo de uma comunidade que não tem acesso a trabalho de uma forma tão fácil. E nessa oportunidade, nesse contexto corporativo, você acaba tendo a oportunidade de desenvolver relacionamento com surdos, que a gente não tem de uma forma tão natural. Ou se fossem refugiados sírios, com os refugiados. A gente teve um caso, puder contar um testemunho aqui já? À vontade, é o que é brilhante. É a melhor parte. A gente teve um caso de uma empresa no Brasil de braceletes, que elas contrataram, são 2 sócias da minha igreja, inclusive. A gente conheceu lá no Vocari, né? Isso, elas estavam vendendo braceletes no Vocari e elas contrataram uma refugiada síria. E durante meses essa refugiada foi na casa delas para pegar material, entregar os braceletes prontos, pegar os semi-acabados e tal. Isso começou a desenvolver uma amizade muito, muito legal entre elas, até que ela aceitou o convite de ir na nossa cantata de Natal, no final do ano agora, em dezembro. E depois do culto, ela falou, olha, vocês sabem que eu sou muçulmana, e foi a primeira vez que eu ouvi a história de como Jesus nasceu. Nunca tinha ouvido essa história antes. Então foi um relacionamento desenvolvido através de negócios. E por mais que a gente tenha esses termos todos, não tem um segredo, assim. É você ser um discípulo de Cristo e o discipulado é a ferramenta central de evangelismo. Então as pessoas veem que a gente tem alguma coisa diferente, as pessoas observam as nossas atitudes, e ainda mais no contexto empresarial, né? Você tem um modelo de liderança de Cristo, tratar as pessoas com respeito. É interessante isso, porque não tem segredo, mas existem algumas estratégias por trás. Mas você está dizendo que isso é muito mais o estilo de vida, que aí que o empreendedor, que os negócios vão ser dirigidos, que vão trazer impacto sobre a vida das pessoas. E tem o chamado missionário, né? Eu creio que esses empreendedores têm um chamado missionário específico. Porque cristãos com princípios cristãos devia ser natural, né? Isso, exatamente. Aí que tá a linha tênue do negócio. Exatamente. Então, o chamado missionário para fazer isso. E também existe uma diferença entre o que entra no país com a desculpa de um emprego, mas na verdade não exerce aquele emprego, né? Isso. Só porque em alguns países você não pode entrar como missionário. Isso acaba ocasionando uma falta de credibilidade, porque o seu vizinho ele vê que você não tá atuando naquilo que você declara que você tá. Então isso é um risco grande. É um risco grande. E eu falei do chamado porque quando eu recebi esse chamado, eu tava numa situação assim, eu sempre fui super fissurado, idolatrava a minha carreira, eu tenho um plano até hoje escrito de 10 páginas. É mesmo? Sério. Uau. Que carreira? Autoavaliações, de economista, né? De economista, empresa. Você tem quantos anos, Paulo? Tenho 28. 28 anos. E eu planejei... Nesse planejamento aí ou não? Tem muitos números. Porque o Paulinho, números. ele é o cara dos números. É mesmo? Eu vou te mandar por e-mail. Sabe todos de números aqui. Não, mas é sério. É coisa de velho, cara. Você começa a decorar data,
tá. Você sabe o ano que você fez tal coisa. Não, eu tinha estratégias escritas e tudo planejado no que eu ia fazer até depois de aposentado. Era uma coisa assim, fissurante. E eu tinha muita dificuldade de entregar isso pra Deus, assim. Uma coisa, não, Deus, deixa que a minha carreira eu tomo conta aqui, o resto o senhor cuida, né? E só me abençoa pra fazer direitinho. Só me abençoa pra fazer. E eu tava numa crescente muito grande na minha carreira. E eu tava indo pros Estados Unidos direto, meu chefe era americano na época, tinha negócios lá. E eu fui num evento chamado Passion, no Texas, e num sermão do Francis Chan, Deus falou claramente comigo assim, olha filho, foi por isso que eu te trouxe aqui e você vai fazer missões através de negócios. Então foi um chamado missionário específico, né? Pra missões e o como a partir de negócios, né? E eu não sabia nada desses termos, nunca tinha ouvido falar de Business as Mission, demorei alguns meses ainda pra entender os termos, né? Demorei um ano pra entender o chamado. Ah, tá. Mas e aí, como é que foi esse encaminhamento aí a partir de você com sua carreira toda planejada pra se envolver com missões? Eu tive que orar, né? Tive que orar. Aquele incômodo. Eu creio que oração é a chave de bastante coisa, né? Pra não falar de tudo, mas Deus me fez tomar algumas decisões e a gente vê exemplos na Bíblia isso, né? A pessoa recebe o chamado, depois ela passa por alguma prova ou tem que tomar alguma decisão muito difícil. E o meu próximo passo de carreira era morar nos Estados Unidos como expatriado, né? Então eu morava em Curitiba na época, que eu recebi o chamado, e o meu chefe me convidou pra mudar pros Estados Unidos, pra fazer o que eu fazia em Curitiba, só que de lá. Eu já tinha uma responsabilidade a nível Américas. Pra um jovem, o que eu tinha 25, 26 anos na época, isso foi em 2014. Recente, cara, bem recente, faz 2 anos e pouquinho. E daí, isso foi sim, 2 meses depois do chamado, nesse chamado dos Estados Unidos do Passion. Na mesma semana, ou na semana seguinte, eu recebi uma proposta pra mudar pra São Paulo, pra fazer parte de um time, começar numa nova área lá de Business Development, de novos negócios para a área de biocombustíveis, que é a área que eu atuava até ano passado. E, como eu já entreguei, né, não fui morar nos Estados Unidos e foi uma decisão muito difícil. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Minha mãe achava que eu devia ir, meu pai achava que eu devia ficar, meus amigos achavam uma coisa, outra parte dos amigos achava outra coisa. Fazia as análises gráficas, quantitativas, qualitativas, empatava. Era uma coisa absurda. Aí eu falei, o que resta fazer? Eu falei, eu vou orar, né? Olha só. Vou orar, é o que sobrou, né? Talvez devia ter feito isso no começo, mas tudo bem. E daí eu senti claramente, Deus me levou para 1 Coríntios 1, onde fala que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, né? E pra mim era loucura eu ficar no Brasil, né? Então eu entendi que era pra eu optar pela loucura e veio uma paz muito grande. Acabei rejeitando a proposta pra ir pros Estados Unidos e me mudei pra São Paulo. Isso foi em agosto de 2014. E eu entendo hoje que não foi uma decisão só profissional, mas principalmente uma decisão ministerial. Porque em São Paulo eu conheci o curso Perspectivas. Foi assim, super mobilizante pra mim. Conheci a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é uma igreja super missionária, que o curso estava sendo lá, então eu acabei frequentando lá e sou membro lá até hoje. E em São Paulo conheci a questão do Vocari, conheci um pastor que me falou do Business as Mission. Então tudo começou a fazer sentido no chamado, né? Que até então eu não tinha a menor ideia do que Deus estava me chamando pra fazer. Então por isso que eu disse que demorou um ano aí pra eu entender todo esse chamado, né? E o que é legal é que sim, você tá falando do Vocari, e no Vocari você apresentou um projeto nessa área, não é? Pois é, no Vocari do ano passado, né? No primeiro VocTalk. Isso. Era uma empresa de moda com o objetivo intencional de contratar refugiados sírios, né? A empresa que a gente tá pivotando, né? O termo empreendedor aí, a gente tá reformulando aí várias vezes o conceito, mudando as estratégias. E a gente tá em passos largos aí hoje, depois de um ano e pouco. Hoje você tem desenvolvido esse projeto, esse está em andamento. Também. O que aconteceu, né? Depois de tudo isso, assim. Hoje eu tô à frente de uma aceleradora de negócios. Então a aceleradora, ela... Porque o que a gente percebia no PEN, né? O PEN é Profissionais de Empresas em Missão. A gente tem sido convidado para falar em igrejas, conferências missionárias sobre essa visão de missões através de negócios. Peraí, vamos explicar. O que é esse PEN? É uma organização? O PEN é um departamento dentro da MTB. A MTB. Da MTB. Tá, então você tá totalmente ligado à MTB também por causa do PEN. Isso, do PEN. Faz parte desse departamento. Faço parte do departamento. O Sérgio Sakata é o coordenador, né? Eu faço parte do time dele aí. E a gente tava disseminando o conceito e quando a gente vinha com as partes práticas, mas tem uma empresa ban no Paquistão, tem uma empresa ban na China e tal, falta um pouco de materialidade nisso, né? Então Deus falou, então abre essa aceleradora aí. Então na aceleradora a gente tá coletando ideias, coletando startups, empresas existentes de empreendedores que são chamados para isso e desenvolvendo o negócio deles, acelerando, a gente usa o termo co-empreendendo com eles por um período de tempo para deixar a empresa mais sustentável, economicamente, financeiramente, ambientalmente, e implementar o projeto missionário dentro desse contexto corporativo. Como é que vocês fazem isso? A gente ainda não sabe. A gente tá aprendendo metodologia Waze. A gente vai aprendendo conforme for fazendo. O que a gente quer lançar, na verdade, até comentei com o Rodrigo Gomes do Vocari ontem, que a gente quer lançar a aceleradora oficialmente
no Vocari do ano que vem, em abril de 2017. É o projeto ainda que está. É um projeto em execução. A gente está, ao mesmo tempo que criando, desenvolvendo todos os processos da aceleradora, de gestão de projetos, programa de aceleração, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai, mentorias. Então, ao mesmo tempo, a gente está também desenvolvendo essas startups. Para a gente chegar em abril do ano que vem com alguns modelos, casos positivos, e a gente poder falar para a comunidade missionária brasileira, para a comunidade empreendedora brasileira, falou, ó, a gente conseguiu juntar as duas coisas no modelo Tupiniquim, com empreendedores brasileiros, talvez até mesmo transculturalmente falando, com os refugiados aqui no Brasil e outras oportunidades que a gente tem, para chegar em abril preparado daqui aí 11 meses, né? E você vê no Brasil empreendedores, empresários dispostos a fazer esse tipo de investimento? Eu vejo se envolver nesse negócio? Essa é uma ótima pergunta, porque eu vejo muito mais jovens. Eu creio que Deus tem levantado essa nova geração para executar esses projetos. E o pessoal mais sênior, vamos dizer assim, né? O pessoal mais velho, como mentores, como incentivadores, talvez até como investidores desses projetos. A gente tem hoje um grande mentor, porque na aceleradora, como a gente está com um pé na missão e um pé no empreendedorismo, a gente tem que juntar esses dois mundos, né? Que eles são bem distantes. Então a gente tem mentores de negócios, como por exemplo Paulo Lali, que foi o responsável por transformar as Havaianas no que elas são hoje. Então a gente toma café da manhã junto, ele ajuda a gente a posicionar a marca da startup que a gente está acelerando, ajuda a gente com conselhos, ele é coach de CEOs que hoje. Legal. Uau. Então um cara que é crente, tem esse coração missionário. E por outro lado a gente tem mentores de missões também, né? Então se a gente está pensando em contratar pessoas com histórico muçulmano, por exemplo, a gente precisa de um cara como o Marcos Amado, que é um dos nossos mentores, que nos ajuda a entender a cultura, entender o conceito, como que é o mercado de trabalho lá, né? Que tem essas diferenças também culturais de trabalho. Tem a Nora Hughes, que ela esteve no Vocari também, que ela tem uma empresa chamada Business for Blessing na Califórnia. É a principal mentora de todo esse projeto. Ela já faz isso em várias localidades do mundo. Como que é essa empresa dela? Essa empresa dela é a seguinte, ela tem um treinamento de startups e ela viaja para o Vietnã, China, Índia, Cazaquistão e treina empreendedores locais em como você estabelecer uma empresa, você desenvolver uma empresa com princípios bíblicos de liderança, de gestão, de transparência, ética. E eu vejo que isso no Brasil é muito necessário hoje, né? Esse peso da justiça da mão de Deus aí, com a corrupção. E ainda sobreviver, né? Ainda sobreviver, porque né? o papo é esse, né? Se você for tudo certinho no Brasil, sua empresa não vai pra frente. Então, isso é o que eu escuto dessa geração mais velha. A mais velha. Mas como que vocês estão fazendo um negócio desse? A gente tem que dar a contabilidade brasileiro. Criativa, né? Porque as leis do Brasil já pensam na corrupção, né? E isso é você ser corrupto. Né? Então, se o negócio não pode ser viável, ele não é viável, não adianta. Mas a gente, como cristão, a gente tem que fazer o que é certo. Pega uma forma de adorar a Deus com isso e testemunhar o que a gente está fazendo. Essa tensão que você comentou, né? Que vocês têm os mentores dos dois lados, né? O mentor do negócio em si e o mentor do objetivo missional da empresa. Porque a empresa, se ela é uma empresa, ela tem que cobrir o seu objetivo, né? Cumprir o seu, quer ter lucro, quer expandir, quer crescer, mas ao mesmo tempo não pode de maneira nenhuma perder a sua identidade missional. Essa tensão, esse equilíbrio, precisa ter muito zelo para você não perder um dos dois pontos, né? E é o maior desafio de uma empresa business as mission, né? De uma empresa missional hoje em dia, porque você também não pode tomar as decisões só pelo aspecto financeiro, do impacto financeiro da decisão, mas também não pode esquecer que tem o chamado missionário e essa é a razão de existência da empresa também. O Matt Stunenhag, ele comentou uma coisa muito interessante, porque daí quando você tem uma empresa, isso tem acontecido na CEPAL, a pessoa chega pra você, tá, mas você tá trabalhando com empresas e a sua missão, e o seu ministério, qual que é? Qual que é o tempo que sobra, né, pra você fazer ministério? É a mesma coisa que o pessoal fala assim, ó, você é pastor, mas além disso você trabalha também? Tipo isso, ótimo exemplo. Já ouvi muito isso. Pois é. E daí, o Metz falou um exemplo muito interessante de Sebastian Bach, aquele pianista, né? Então, que Bach, ele colocava Deus nas músicas e tal, e o piano, pra ele, era um instrumento de adoração, era a forma com que ele adorava a Deus tocando, né? O negócio é a mesma coisa pro empreendedor. O piano não era uma distração pra Bach, assim como o negócio não é uma distração pro empreendedor, porque o empreendedor tem essa vocação. É isso que ele sabe fazer, é isso que ele faz, gerir uma empresa e tal. Então isso, e através disso ele pode fazer missões também. Muito legal, então essa que é a pegada de missões por meio de negócios. Tem até um blog, vou aproveitar para divulgar aqui, e o pessoal tem procurado no Google e eu tenho recebido e-mails de gente do mundo não, mas do Brasil todo, chama negóciosemissões.com.br. Então lá eu e o Sérgio do PEN, a gente tem compartilhado um pouco do que Deus tem
feito nas nossas vidas, eu tenho falado da aceleradora, das oportunidades que Deus tem dado pra gente, o que tem acontecido, e os nossos desafios também. E uma galera tem achado a gente no Google e tal, procurando sobre a aceleradora cristã, aceleradora em missões. Então eu acredito assim que existe um certo momentum aqui no Brasil pra gente liderar esse processo, inclusive globalmente, de uma forma mais intencional. Negócios e missões ou em missões? Emissões. Negócios e missões.com.br. Muito bom. A gente gravou um podcast irmãos.com também há pouco tempo atrás, sobre profissionais em missões. Então quem quiser conhecer pode acessar lá. Só gente boa, viu? Só gente boa. Aí, tudo parça do Paulo. É legal, Paulo. Bom ter você na Cepal, pensando nisso. Eu vou transformar a minha empresa em missões só pra você poder me ajudar. Vou ser acelerado lá com a gente. Aceleração. Eu acho muito importante também você falar da Cepal, porque a Cepal ela sempre tem essa característica pioneira, né? Tá no DNA da Cepal. E a Cepal abraçou esse projeto, assim, tem ajudado muito a gente e tem dado essa oportunidade aí. Falou, eu sou economista, tenho uma aceleradora, tô fazendo coisas empreendedoras e sou missionário de uma agência, né? Então isso é uma quebra de paradigmas muito grande. Você tinha a sua profissão, uma carreira promissora, você abriu mão disso, você hoje é missionário, você é um missionário empreendedor, você gera o seu recurso, seu sustento. Como é que ficou isso na sua vida, sendo que você sempre foi tão planejado, sempre teve um cronograma perfeito até a aposentadoria, aí vem para uma vida de missões e isso tudo joga pro ar, foi motivo de altas crises, né? Você imagina. Nesses últimos anos eu pude juntar algumas reservas. A minha ideia é provar o modelo empreendedor, até para a comunidade missionária, né? Talvez não faria sentido, pelo menos eu não tentar provar o modelo empreendedor como sendo autossustentável. Eu estou investindo as minhas próprias reservas nisso aí. Uma hora elas vão acabar, mas a oração que eu tenho feito é a seguinte: minha vida é completamente outra de 2 anos atrás. A oração que eu tenho feito é: Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo, realmente eu não tenho ideia, eu perdi a noção do que o Senhor está fazendo na minha vida e através da minha vida, mas uma coisa é certa, que é o Senhor quem está fazendo. Então é uma dependência, não sei como vão ser os próximos meses, a gente tem alguns projetos encaminhando, mas também tem a parte da fé, né? Se for só o financeiro e a planilha, não é esse o chamado, né? Aí você tava lá nos Estados Unidos. Tava nos Estados Unidos, exatamente. Muito bom. E se olhar pra tudo isso, você pensa, não tem como voltar atrás. Não dá pra voltar atrás, não dá, né? Não dá. Muito bom, gente. Obrigado, Paulo. Imagina, Deus abençoe a sua caminhada. Vamos andar junto aí. Tamo junto. Valeu, Rodolfo. Parabéns e vamos junto nessa parada. Beleza. Valeu.